Olá, pessoal. Então, vamos para mais uma de nossas aulas aqui no canal Vera Historiadora. Nesta aula, iremos refletir sobre as reformas religiosas e a fragmentação da cristandade no mundo ocidental. E ainda nós vamos reconhecer como a reforma e a contra-reforma expressaram o novo contexto europeu no final da Idade Média. Vejamos. Inicialmente, é pertinente lembrarmos que a Igreja Católica sofreu um abalo profundo no advento da modernidade. Pois bem, a origem dessa crise tem várias dimensões que nós podemos citar. Primeiro, nós podemos citar as dimensões políticas. O que foi isso? O choque com as monarquias nacionais. Ou seja, com o fortalecimento das monarquias nacionais, o poder papal passou a rivalizar com o poder dos reis. Assim, a igreja, que antes ocupava um papel importante na política, começou a perder espaço. Nós podemos citar também as dimensões sociais. O que é isso? A ascensão da burguesia, ou seja, a burguesia cada vez mais ascendente, mais influente, né? Ia na contramão com a igreja que pregava a condenação do lucro e da usura. Podemos citar as dimensões ideológicas, que é o humanismo renascentista, ou seja, novo modo de pensar e ver o mundo do homem moderno. E, por fim, nós podemos citar as dimensões econômicas, que se deu através da expansão das atividades urbanas. Some-se a tudo isso uma crise ética que existia no interior da Igreja Católica. Então, gente, diante desse cenário de enfraquecimento do poder da Igreja Católica e de críticas, né, a instituição vai gerar um novo e amplo movimento reformista que vai dar origem a novas igrejas cristãs, chamada Reforma Protestante. Bom, nesse período de contestação do poder da Igreja Católica, nós vamos estudar os seguintes movimentos. Vamos estudar o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, que é o mesmo que Reforma Anglicana. Em se tratando do luteranismo, ele surgiu em 1517 na Saxônia, região da atual Alemanha, e teve como líder o monge Martinho Lutero. Então, as principais críticas feitas à Igreja Católica pelo luteranismo foi a venda de indulgências, que era o mesmo que o perdão dos pecados, sendo que essas vendas de indulgências eram autorizadas pelo Papa Leão X. A venda dessas indulgências vai resultar nas 95 teses escritas por Lutero. Criticavam também o comportamento do clero e do Papa. Entre as principais ideias defendidas pelo luteranismo, nós podemos citar que a salvação era obtida pela fé, a rejeição à hierarquia eclesiástica, estabeleceu que todo crente é livre para interpretar a Bíblia. Então, Martinho Lutero, ele foi um monge agostiniano e professor de teologia germânica, que se tornou uma das figuras centrais da reforma protestante. E com a ajuda, né, da prensa de Gutenberg, as ideias de Lutero elas vão se difundir rapidamente pela Europa e vão abrir caminho, então, para novos movimentos reformadores. O nosso próximo movimento aqui é o calvinismo. O calvinismo surgiu na França no século XVI e teve como líder João Calvino, né, que aos poucos foi se distanciando do luteranismo. As principais críticas desse movimento era a venda de indulgências e o comportamento do clero e do papa. Não era muito diferente do luteranismo. As principais ideias defendidas eram a predestinação absoluta. O que era isso? Seria o responsável por explicar o destino dos homens. No momento que eles tinham que escolher a salvação eterna. Então, de acordo com esse ponto de vista aqui, né, que era predestinação absoluta, qualquer ocorrência que acontece com o homem é resultado do plano de Deus, que é o Criador, que é o preservador, que é o governador de todas as coisas, sem exceção, e que é a causa última de tudo. Outra ideia defendida eram os princípios morais e também a valorização do trabalho e da poupança. Aqui, na valorização do trabalho e da poupança, né, a valorização do trabalho e da poupança e a contenção de lucros foram princípios que atraíram vários representantes da burguesia suíça para este movimento. Então, João Calvino, que nasceu em 1509, né, foi um teólogo cristão francês. Calvino teve uma influência muito grande durante a Reforma Protestante, que continua até os dias de hoje. O nosso próximo movimento é o anglicanismo. A Reforma Anglicana ocorreu na Inglaterra em 1534, no século XVI.
era um movimento em que o Estado era forte e centralizado e a Igreja Católica era tida como uma rival de seus interesses. Esse movimento aqui, ele vai ser conduzido, né, pelo rei Henrique VIII e teve um caráter essencialmente político. As principais críticas desse movimento era a não anulação do casamento de Henrique VIII com a rainha espanhola Catarina de Aragão, né, que não havia lhe dado nenhum herdeiro. Então, Henrique VIII vai decretar o ato de supremacia em 1513, pelo qual se tornou o chefe da igreja na Inglaterra, com apoio total do parlamento. Aqui, em Henrique VIII, a gente pode estar falando o seguinte: ele tinha interesse nas terras da igreja, a centralização do poder real, a redução do poder do clero, né? Pediu ao Papa Clemente VII, em 1527, que seu casamento com Catarina de Aragão fosse anulado, fim do casamento com Catarina de Aragão e casamento com Ana Bolena. Então, Henrique VIII, ele foi o rei da Inglaterra de 1509 até sua morte, e também ele foi lorde e depois rei da Irlanda. Então, Henrique VIII, ele é da dinastia da casa dos Tudor, a ocupar o trono, né? Ele foi o segundo a ocupar o trono da dinastia dos Tudor e foi sucedendo seu pai Henrique VII. Então, Henrique ele é conhecido como fundador da Igreja Anglicana. Vejamos, tanto o luteranismo quanto o calvinismo e o anglicanismo, gente, eles produziram uma divergência definitiva na cristandade ocidental, que vai dividir os cristãos em católicos e cristãos protestantes. Então, com isso, vai crescer a chamada intolerância religiosa e o radicalismo, que a gente presencia muito nos dias de hoje. O que é intolerância religiosa? Então, nós podemos definir a intolerância religiosa como um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões, e que, em casos extremos, torna-se uma perseguição. Então, sendo defendida como um crime de ódio que fere a liberdade e também a dignidade humana. Essa perseguição religiosa é de extrema gravidade, né? E ela costuma ser caracterizada por ofensa, por discriminação, né? E até mesmo por atos que atentam contra a vida de um indivíduo ou de um determinado grupo, né? Na época das reformas, por exemplo, das reformas religiosas, no interior de cada país, as pessoas elas eram obrigadas a seguir a religião do rei, o que propiciava mais ainda o aumento da chamada intolerância religiosa e das guerras religiosas. Então, nessa imagem aqui, vocês podem ver, né, casas destruídas após atentado de um grupo radical islâmico em Gambaru, na Nigéria. Essa aqui é uma fotografia de 2014. É uma imagem que mostra claramente os efeitos da chamada intolerância religiosa e do radicalismo. Vejamos, a Igreja Católica ela vai reagir às críticas dos reformadores, né, desses movimentos que nós vimos, luteranismo, anglicanismo, né, e vai criar um movimento denominado Contra-Reforma ou Reforma Católica. Estamos vendo aqui que o avanço do protestantismo vai levar a Igreja Católica a se reorganizar. A imagem aqui é da sessão do Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento, então, ele vai reafirmar os dogmas e os ritos da Igreja Católica, né? Então, para iniciar a Reforma Católica, em 1545, o Papa Henrique III vai convocar esse chamado Concílio de Trento, na cidade italiana de Trento, cujos trabalhos se estenderam até 1563, ok? Então, aqui, nesse Concílio de Trento, né, eles desenvolveram alguns trabalhos, reafirmaram os dogmas e os ritos da Igreja Católica, como a salvação pela fé e pelas boas obras, a presença de Cristo na Eucaristia, a autoridade e a infalibilidade do Papa, a hierarquia eclesiástica, o celibato do clero, a devoção dos santos e à Virgem, os 7 sacramentos, né, que entra o batismo, a Eucaristia, entra a crisma, o matrimônio, a ordem, a penitência e a extrema-unção, sendo aqui, gente, que a extrema-unção era o sacramento por meio do qual o sacerdote conferia ao cristão na hora da morte uma graça especial. E também, dentre esses ritos e dogmas, estava o emprego do latim na Bíblia e na realização das missas. Então, o Concílio de Trento, ele condenou boa parte das práticas que eram consideradas abusivas e que já haviam sido denunciadas pelos reformistas, como, por exemplo, a venda de indulgências. Ok?
ok? Então, para garantir, né, que os fiéis seguissem à risca as suas determinações, o Concílio de Trento vai ordenar a reorganização do chamado Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, criado em 1231. Então, o objetivo desse tribunal era vigiar, julgar e punir os acusados de heresia. Para quem não sabe o que é heresia, heresia, gente, é o pensamento ou conduta que contrariam a doutrina estabelecida pela Igreja. Então, entre as práticas que são consideradas heréticas pela Igreja Católica, né, estavam a feitiçaria e os ritos religiosos. Então, nós temos aqui uma imagem que representa uma pessoa sendo queimada na fogueira, provavelmente porque ela havia praticado a heresia. Então, nós vimos até aqui que o antigo regime passava por um momento de crise. Vai estar surgindo alguns movimentos de contestação ao poder da Igreja, como da Igreja Católica, como o anglicanismo, o luteranismo, o calvinismo, a criação do Tribunal de Trento e do Tribunal do Santo Ofício. Continuando aqui, dentro ainda da Contra-Reforma, vamos ver a arte barroca dentro da Contra-Reforma. Então, a arte barroca, ela nasceu na Península Itálica no século XVI, predominou na arquitetura de igreja e capelas e palácios, né, de palácio e prédios administrativos. O objetivo, né, era educar pelo olhar, convencer e envolver emocionalmente o observador. Então, vejamos. Dentre as características, a gente pode estar citando dessa arte barroca, nós temos a exuberância decorativa, né? Exagero de formas, ausência de vazio, ideia de movimento e teatralidade e instrumento da Contra-Reforma. Vejamos. Trouxe aqui para vocês a imagem, né? As imagens de algumas artes desse período, que vai se difundir por diversos países católicos da Europa, como Portugal, Espanha, né, França e posteriormente pela América. Então, eram produzidas geralmente sobre encomenda da Igreja Católica, né, essas artes eram produzidas sobre encomenda da Igreja Católica. E opondo-se ao realismo da arte renascentista, a arte barroca, ela vai utilizar-se da exuberância, como eu já disse, da dramaticidade, da exaltação dos sentimentos, né? Da religiosidade, principalmente, e do misticismo. Então, ela vai produzir obras rebuscadas, repletas de detalhes e elementos decorativos que procuravam despertar nos fiéis o fervor religioso, como vocês podem observar aqui nessas obras que eu estou mostrando. Então, por todas essas características, né, segundo o historiador Ernest Goppert, ele diz que nós podemos dizer então que o barroco, essa arte barroca, ela também pode ser vista como instrumento da Contra-Reforma utilizado para atrair fiéis, sem dúvida nenhuma. Então, tem essa imagem aqui, Adoração dos Pastores, uma obra de Aníbal Carrassia, né, um óleo sobre tela, está lá no Museu de Artes, na Orleans, na França. Ou mais duas imagens aqui com temas religiosos, duas pinturas. Aqui, Entrega das Chaves a São Pedro, Pietro Perugino, né, um afresco da Capela Sistina no Vaticano. Aqui nós temos o Martírio de Santo Estevão, né, Museu do Louvre, em Paris. Pode ver que são obras voltadas para a religiosidade, né, com temas religiosos, com muita expressão, nitidez nas formas, né? Ok? Então, foram algumas imagens aqui para vocês terem uma ideia dessa arte barroca que servia também para atrair fiéis nesse momento da Contra-Reforma. Finalizando a nossa aula, nós temos aqui, vocês vão fazer as atividades do PET de vocês, semana 2, página 69, nós temos aí atividade 1. Vocês vão colocar aqui as características dos movimentos reformistas, né? Eu dei até um exemplo. Luteranismo, país de origem, Saxônia. O calvinismo, país de origem, França, e aí vocês continuam aqui no anglicanismo, a época do movimento, colocam em cada um aqui dos movimentos. Depois temos a questão 2, que se encontra na página 70, a questão 3, que se encontra na página 70 também, tá? Eu até dei um exemplo aqui, né? Condenação à venda de indulgências. Reavaliaram, a Igreja Católica reavaliou isso aqui. Confirmação do matrimônio da salvação pelas obras e pela fé. A Igreja Católica vai reafirmar esse pensamento católico medieval, ok? E aí vocês vão seguindo nos outros aí. Na página 70 tem a questão 4,
e finalizamos as atividades aqui. Então, bons estudos para vocês. Se achar necessário, volta no início da aula para poder ajudar a resolver as atividades.